Bom dia, Angélica. Bem-vinda mais uma vez ao Duplo Expresso. Quer dizer que hoje a gente vai desmontar o príncipe da sociologia. Vamos. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Expressionautas. Um prazer estar aqui de novo nessa quinta-feira de manhã. Certo? Prazer é todo nosso. Prazer é todo nosso. Então a gente vai pegar o FHC de jeito, Angélica? Vamos pegar de jeito. Ele é um autor que desenvolveu a teoria da dependência associada e, de certa forma, muito responsável não só por essa teoria, como pelos 8 anos de governo que ele teve, infelizmente, na presidência da República Brasileira, com essa situação que você estava tratando antes, né? Quer dizer, ele não é nenhum inocente em relação a isso que a gente está passando agora, isso considerando em todo o longo prazo da análise da sua teoria, que são aí esse tema que você vai fazer no seu comentário político, né, Rômulo, que eu estava acompanhando desde domingo aqui no programa, enfim, quando aquele decreto foi dissecado aqui no domingo por vocês, pelo Carlos Soberano, né, pelo também Fernando, né, Moreira, e vocês fizeram aquele programa e, na sequência, toda segunda, terça, quarta, esse tema. Eu estou muito preocupada com essa questão do fechamento do regime, especialmente por isso que você tem aqui insistido, né, que é o fechamento do regime. A gente sabe o quanto a teoria da dependência associada, você falou agora do MDB, repetiu o MDB, o Fernando Henrique Cardoso era do MDB, Verdade. vamos já começar por aí hoje, né? Vamos já começar por aí, e o quanto esse papel de uma oposição que tenta se safar de uma maior, de um maior prejuízo com o fechamento do regime pode agora se repetir, né? Então, eu até estava dizendo essa semana, a gente não pode cometer aqueles mesmos erros de avaliação, né, que num dado momento em que um regime está para se fechar, a gente parece estar passando ao largo, né? Então, eu quase já decorei os 4 projetos de lei, os números, está sempre aqui do meu lado na tela, onde eu vou eu falo disso, né? E o decreto, né, o 10.046/2019, que é o mais assustador, e que o The Intercept fez de conta que foi o primeiro a falar, né? E a gente já tinha falado aqui no Duplo Expresso, acompanhei bastante. Para quem postou a reportagem do The Intercept, onde eu pude pelo menos acompanhar nos grupos, eu postava a nossa do Duplo Expresso, É né? importante isso, Angélica, essa questão, por quê? Porque, mais uma vez, o Intercept vem com aquela função de limited hangout, né, do biquíni. Por quê? Eles colocam como se fosse uma exclusividade do Bolsonaro, é muito conveniente. Eles falam do decreto, que é uma prerrogativa exclusiva do Executivo, e silenciam sobre os projetos de lei que estão contando com a cooperação do Parlamento, mas, sobretudo, dos partidos de esquerda, que é escandaloso. Então, é muito fácil pendurar essa história da hipervigilância só no espantalho Bolsonaro. Nada disso. Tem um pessoal lá vendendo a alma para o intermediário, que é o Rodrigo Maia, já agora com um deputado lá testemunha, revoltado com a situação, denunciando isso, Angélica. Exatamente. Então, para quem a gente está conversando aqui, além de falar da questão do decreto e de como a gente já estava denunciando isso antes aqui no Duplo Expresso, eu também mando uma espécie de um resumo, né, do que cada um dos 4 projetos de lei colocam. Claro que estamos fazendo, né, a denúncia também dentro dos partidos de esquerda que não estão comparecendo, as comissões anteriores que aprovam, enfim, naquela contracorrente que você já sabe, né, Rômulo, que a gente atua aqui na Revolução Brasileira e como a gente está tentando deixar em foco o que poderia significar, de um novo ponto de vista, esse fechamento do regime, porque há uma sofisticação, né, de toda essa forma de fechar praticamente, né, de implementar uma nova forma de organização econômica e política no país, né, de novo tipo, e que se a gente não souber identificar, ela nos pega na esquina e na sequência estamos todos, né, na mesma vala comum novamente do que está significando o governo Bolsonaro para essa abertura. Então, acho que no programa de hoje a gente tem uma condição de mostrar de novo a importância, né,
da questão histórica, que é desmontar, destruir e pôr de novo, né, a questão do que significa a esterilização de duas coisas no pós-64 muito importantes para a esquerda. A concepção de nacionalismo e toda a sua relação com a Revolução e a concepção de uma Revolução Brasileira. Quer dizer, são os dois focos que estavam muito presentes no pré-64 e que esse quarteto do qual eu venho falando, esse quarteto que a gente, em momentos de maior raiva, chama de um quadrúpede teórico, porque não explicou o Brasil, né? Só, então, recordar para o expressionauta que não pôde acompanhar os dois programas anteriores, né? Vou só pegar aqui a minha tela, né? A gente conversou, fez uma introdução crítica a esse quarteto teórico de uma hegemonia paulista produzida, não coincidentemente, né, dentro da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e a gente questionava lá se era possível superá-lo, e demos a resposta de que é possível superá-lo, com muito trabalho político teórico, não é só teórico, essa que é a questão que o Expressionauta mais tem acompanhado com a gente aqui. A questão é política, a questão é de intervenção na realidade. E essas teorias basearam uma intervenção na realidade. No caso do Fernando Henrique Cardoso, na formação do PSDB, quer dizer, até para a oposição disfarçada do MDB, depois eles acharam uma nova saída, que foi a formação do Partido Social Democrata Brasileiro, que tem um nome até pomposo, né? E que, na verdade, nunca significou uma social-democracia. De fato, por uma ideia muito clara, o Nildorico sempre trabalha isso aqui, você também, né, Rômulo? Não existe uma possibilidade de uma social-democracia na América Latina, e daí nós vamos falar muito da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina, na qual o Fernando Henrique trabalhou, no Chile. Esse livro do qual eu vou falar hoje dele, Dependência e Desenvolvimento na América Latina, foi produzido entre 66 e 67, ou seja, o golpe já tinha sido dado. E a gente vai entender, então, o que foi a formulação de uma dependência associada que a CEPAL propunha, o quanto ela tentou avançar, sendo o máximo da consciência burguesa latino-americana possível, e por que deu errado, né? Angélica, a propósito de você dizer da inviabilidade da social-democracia na América Latina, com a superexploração e com o capitalismo dependente, né, o fluxo de capitais da periferia para o centro do capitalismo, para acumulação nesse lugar e não nas províncias, né, e logicamente é só tributando o capital que é possível fazer o Estado-providência, o Estado de bem-estar social. Ontem no Twitter, aquela deputada que o pessoal aí da Lacrolândia adora, né, a Alexandra Ocasio-Cortez, ela tuitou o seguinte, ó, tribute, taxe, né, imponha impostos aos ricos, né, tribute os ricos. E aí eu falei o seguinte, né, eu compartilhei, né, muito, o pessoal no Brasil todo, né, já estão direto, assim, a ligação é direta lá com a matriz, né, reproduzem o pessoal todo no Brasil compartilhando isso. Eu vi na minha timeline, por consequência, e coloquei, ó, não, na verdade eu peço que você acabe com o imperialismo na América Latina, né, primeiro, porque essa é uma cidadã, essa Alexandra Ocasio-Cortez, que ela silencia sobre a questão venezuelana, ela silencia sobre a questão do Equador, né, apesar da sua clara ascendência latino-americana, até nas suas feições, a gente vê que ela tem alguns traços ameríndios, enfim, não tem, porque só há também como viabilizar o Estado-providência, o Estado de bem-estar social no centro do capitalismo com a riqueza que é extraída da periferia. Então, não resolve só tributando o rico. E a minha dúvida, olhando isso daqui, é se ela é a favor da tributação do rico na periferia, das transnacionais americanas operando aqui, porque isso necessariamente vai reduzir o orçamento dela lá para fazer bem-estar social e previdência. Então, talvez não seja nada contraditório ela silenciar sobre a questão equatoriana, silenciar sobre a questão venezuelana e dizer para tributar o rico nos Estados Unidos. A discussão é para dentro apenas, né? O bem-estar deles, a história lá do New Deal verde e tal, a coisa toda é para dentro. Para fora não tem solidariedade, não tem cosmopolitismo nenhum, Angélica Lovato. Exato, exato. Você acabou de fazer uma lembrança importantíssima. Acho que você pegou na veia, porque é o nacionalismo deles. Né? Quer dizer, se um pé de alface nosso não entra lá, se eles têm uma proteção interna,
entra inteirinho uma multinacional deles aqui há muito tempo. Eu acho que esse é o raciocínio, não é nem simbólico, né? O raciocínio real que a gente tem da implementação dessa dependência associada, que, na verdade, o nome correto disso é entreguismo, né? Mas, claro, que a teoria serve, né, para dar colorações charmosas, ainda mais o Fernando Henrique Cardoso, que é mestre nisso, né, chamado príncipe da sociologia. Ele, na verdade, é o príncipe da entrega do Brasil a esses capitais, com uma formulação com cores, e é isso que eu queria mais chamar a atenção do Expressionauta hoje. Todo esse quarteto acaba tendo cores de marxismo acadêmico, o que dá um trabalho para nós marxistas desmontarmos essa visão e ter que ficar provando se FHC era marxista ou se não era. Eu nem entro nessa questão, ou melhor, eu entro de só dizendo que ele não é, entendeu? Isso é muito importante. Isso é muito importante, Angélica, porque aquela história da piadinha que o Fernando Henrique fazia, dizendo esqueçam tudo que eu escrevi, não é verdade, né? Você vai mostrar que não há contradição nenhuma entre o que ele produziu quando ele era marxista, entre todas as aspas, e depois o seu exercício do poder na presidência. Exatamente. E eu tinha começado a falar nisso, ainda não falando diretamente do FHC, só voltando, né, para o Expressionauta entender em que sequência a gente está. O que é o tal quarteto, né? Repetir aqui, é a teoria do autonomismo, que a gente já iniciou uma desmontagem há 2 programas atrás, com Éder Sader, que era o seu defensor, a teoria do populismo, que a gente trabalhou na semana passada, na vertente do Francisco Verfort, hoje a teoria da dependência associada, com Fernando Henrique Cardoso, que eu até dei o título, né? Um engodo teórico-político a ser superado. Né? E engodo justamente por esse mecanismo. E o quarto, que vai ser a teoria do autoritarismo na semana que vem, mas só lá no final, para não deixar o Expressionauta, né, aqui na expectativa, eu já pesquisei, Rômulus, aquele site, A Terra Redonda, onde tem o texto da Chauí, que o Expressionauta nos propôs, tinha acabado de surgir, e vamos dar aqui o pedigree depois desse site, tá? Ali no final, quando eu for fazer essa ligação com a teoria do autoritarismo. Então, muito não deixaremos... bem, estou curiosíssimo aí para saber o pedigree do site. Adivinha, né? Não vai ser muita surpresa, mas vamos lá. Então, vamos pegar esse engodo teórico-político a ser superado, que é o Fernando Henrique Cardoso. Eu quero dizer desde logo que eu utilizo especialmente 2 grandes autores para essa destruição da teoria da dependência associada. Eu vou então desenhar quem são eles para o Expressionauta poder entender onde eu me baseio na crítica, que é muito importante. Mas eu vou só apresentá-los e, na sequência, vou entrar no pensamento de Fernando Henrique. Para que a gente possa desmontar um pensamento, nós temos que conhecê-lo, né? Senão a gente desmonta errado e aí ele ganha da gente de novo. E com todos esses atos patrióticos tabajaras, não vão poder ganhar de novo da gente. A gente precisa se fortalecer. Um deles é o Rui Mauro Marini, que eu já falei bastante dele aqui, vocês também comentam, e o Nildo Ourix é um grande especialista em teoria marxista da dependência, daí que ela se diferenciou dessa teoria da dependência associada. E eu vou começar com uma citação do Marx no Capital, é importante, porque ele é um grande autor, né, que sempre nos demonstra como é que o capital funciona, qual é a sua lógica, onde o Rui Mauro Marini, ao começar o texto Dialética da Dependência, que eu sugiro fortemente a todos os expressionautas que procurem este livro, está esgotado, né, tem que procurar em sebos, o Dialética da Dependência, onde ele cita Marx logo na abertura da seguinte forma: acelerar, abre aspas, Marx, acelerar a acumulação mediante um desenvolvimento superior da capacidade produtiva do trabalho e acelerá-la por meio de uma maior exploração do trabalhador, são 2 procedimentos totalmente distintos. Então, aqui vem o principal conceito que o Rui Mauro Marini vai desenvolver, que é o da superexploração da força de trabalho, que se daria na América Latina e no Brasil, justamente por isso impossível a social-democracia no nosso território, porque ela não consegue produzir, incrementando a capacidade produtiva do trabalho, aquilo que, grosso modo, a gente chamaria de uma mais-valia relativa. É muito complexo explicar a mais-valia relativa,
mas, né, vamos aqui só demarcar para o expressionauta saber, e também essa superexploração da força de trabalho, que se dá normalmente pela extensão da sua jornada de trabalho e que é, no caso brasileiro e latino-americano, o pilar do capitalismo. Então, é nesse sentido que o Marini vai dizer que a história do subdesenvolvimento latino-americano é a história do desenvolvimento do sistema capitalista mundial, com o qual ele abre um outro importante livro dele, que se chama Subdesenvolvimento e Revolução. E o outro autor no qual eu me baseio muito para fazer essas análises é o Gilberto Felisberto Vasconcelos. O Nildoric sempre cita também esse autor aqui, se é um gênio, né, da nossa ciências sociais brasileiras. Aliás, não dá para classificá-lo em escaninho nenhum. Ele é um grande autor desses malditos, né, pouco lidos, pouco conhecidos, e que o expressionauta aqui tem o privilégio de saber que ele existe, o Gilberto Felisberto Vasconcelos, que faz a análise FHCiana, é assim que ele tira um sarro. Ele é um autor muito bem-humorado, ele é um estudioso do folclore brasileiro, ele é um estudioso do Brasil, do nacionalismo, e ele escreve sobre o André Gunder Frank, que é um ótimo também autor, que chegou ao Brasil nos anos 60, e que, dentro desse grupo do qual Marini participava, ele veio com a seguinte ideia para tentar entender o capitalismo latino-americano, a de que aqui nós tínhamos o desenvolvimento do subdesenvolvimento. E essa ideia é muito cara, porque dá uma ideia do desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo e quebra a ideia principal do Fernando Henrique Cardoso de que uma dependência associada também desenvolve e nos traria um conjunto de vantagens, tá? Não há vantagem alguma na medida em que todo o nosso desenvolvimento estaria subordinado a um envio, né, de todo o rendimento todo o faturamento, toda a acumulação de capital, melhor dizendo, usando o termo mais preciso, toda a acumulação de capital que se dá dentro do Brasil por uma empresa associada, para usar o termo charmoso nele, e não entreguista, né, ficaria com alguma vantagem dentro do Brasil. Então, nós vamos pegar qual é a pérola do Fernando Henrique Cardoso para justificar o injustificável. Ele diz que quando um país é dependente, e aí vem o pulo do gato dele, ele admite a dependência, ele admite que o país tem uma dependência, não vai negar, né? E nem poderia, porque era muito explícito isso nos anos 60, especialmente com a intervenção da ditadura. Então ele vai dizer que nós temos que simplesmente constatar, aceitar, não lutar contra e fazer a negociação dos nossos graus de dependência. E sempre que o grau de dependência negociado não nos agradar, nós temos que renegociar o grau de dependência. Então, em suma, se então o nosso personagem quisesse entender o que é a teoria do Fernando Henrique Cardoso, é a renegociação total sempre da nossa dependência. Só tem um pequeno problema: você só renegocia por baixo. Você não tem como superar na renegociação. E para isso eu vou lembrar um raciocínio histórico que a gente fez ali no primeiro programa, onde a gente falou do nacionalismo. Lembra que aqui tem uma sequência, né, que a gente foi construindo, por isso que é gostoso, a gente depois vai revendo, vai indicando os programas e tal. Além de toda a conexão interna do programa, essa sequência que eu estou fazendo começou com 4 programas sobre o nacionalismo. E na sequência veio esse quarteto, né, que faz de conta que é de esquerda, depois a gente vai avaliar um quarteto que a gente entende que é de esquerda mesmo, Bamba, que propõe a transição ao socialismo, e depois, lá no fim, vamos analisar aquele quarteto sugerido pelos expressonautas de pegar o pensamento da direita e também avaliar. A gente escolheu 4, não é nenhum número cabalístico, tá certo? É um conjunto dos mais expressivos que a gente estava aqui tentando desenhar. Evidente que há outros, né? Mas como sempre um símbolo aí de como a gente construir
essa nossa questão. Então, vamos começar pelo engodo e, na sequência, esse raciocínio histórico, né? Por que é um engodo teórico-político a ser superado? Aquilo que a FHC escreveu, não só aqui no livrinho, né, da dependência e desenvolvimento da América Latina, que é um ensaio de interpretação sociológica, né? E não por acaso veio daí toda essa questão dele ser o príncipe do entreguismo da sociologia brasileira, daquilo que a gente chama da escola de sociologia paulista, que é sempre bom a gente determinar, né? Lembrando aqui ao nosso expressionauta, quando o golpe de 64 se põe, claro que a esquerda ela é atingida no centro e no núcleo daqueles que defendiam explicitamente uma transição socialista. Não era o caso do Fernando Henrique Cardoso, tá? Não era o caso desse conjunto de autores que a gente está avaliando aqui, alguns deles, inclusive, porque só desenvolveram mesmo essa teoria depois, nos anos 80, como é o caso do Eder Fader, né? E para ser lido, para ser aceito, para ter uma inserção na esquerda daquele momento, para não ser identificado com a direita, e isso Fernando Henrique mesmo admite num dos prefácios dos anos 2000 do seu livro, Dependência e Desenvolvimento na América Latina, que infelizmente tem várias edições, ou seja, é uma ideia que se espalhou e teve hegemonia, né? Ele diz o seguinte, então, num dos prefácios ali nos anos 2000, eu, de fato, escrevi com uma terminologia marxista, mas todo o meu método está baseado nos clássicos, especialmente no Max Weber. Em 3 programas atrás, num dado momento aqui, eu fiquei explicando um pouco para o expressionauta, já que ninguém é obrigado a ter feito sociologia, tá certo? O que é um construto típico ideal weberiano, do Max Weber, esse autor alemão, que vai dar o tom da sociologia no final do século XIX, naquilo que eu chamo da segunda contra-revolução burguesa no plano do pensamento, que é o chamado relativismo. E esse construto típico ideal, ele parte da realidade, porque o Max Weber tem que combater o marxismo naquele momento da segunda metade do século XIX, tem Comuna de Paris acontecendo, as massas estão se voltando contra a burguesia já no final do XIX, não é mais a condição democrática da Inglaterra e da França, é esse o resgate histórico que eu vou só lembrar um pouquinho aqui, que a gente tratou lá atrás, nos programas do nacionalismo. Por quê? Porque se a gente não entender qual é o estágio, né, de desenvolvimento do capital na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos, como os 3 países carro-chefe de um capitalismo autônomo, nós não vamos entender a Alemanha, portanto, não entenderemos esses pensadores da sociologia que vão tentar construir um método para entender o seu próprio capitalismo atrasado. E aí o FHC vai sair com essa, dizendo, olha, do que o Marx, né, ele usa a terminologia, ele faz esse diálogo indireto no texto, o texto tem uma miséria intelectual, mas é bem escrito, acho que é isso que eu queria dizer para o expressionauta, né? Quando a gente aqui está dizendo que não é coisa de amador esse quarteto, nós não estamos concordando com o que eles dizem, nós estamos indicando a miséria intelectual do que eles fazem com o Brasil. Mas eles não o fazem como amadores, eles o fazem com base nos clássicos, eles constroem uma teoria que é, digamos assim, competente para a intervenção incompetente na realidade. Acho que essa é a expressão. É uma teoria competente para que seja impotente na política a intervenção de uma esquerda que faça de conta de ser oposição, não por acaso, a grande maioria deles, todas, especialmente Fernando Henrique Cardoso, ligado ao, olha o nome do partido, Movimento Democrático Brasileiro, é isso, né, que significa MDB, e depois fica o PMDB, no momento ali da renovação dos partidos depois de 79, e volta a MDB agora, nada mais estranho, né? A nós, né, ou melhor, o contrário disso, nada mais reconhecível a nós do que ter de novo esse partido, né, Rômulo, no momento de um fechamento, um eventual fechamento de regime. Nem mesmo a renovação
vários candidatos a membro honorário, mesmo sem filiação partidária à MDB da atualidade, Angélica. Sem dúvida alguma, Romos. Como você muito bem lembrou, nesse momento, sempre lembra no programa. Então, por que seria um engodo? Porque ele admite no seu prefácio que ele usou apenas uma terminologia marxista, mas que o método era um método típico, ideal, ou seja, ele formulou um modelo, que é o modelo da dependência, e aplicou a diferentes realidades, independentemente das suas diferenças. É isso que um construto típico ideal faz. Angélica, deixa eu ver se eu entendi. Basicamente, então, depois, já aí nos anos 2000, quando ele faz a reedição das obras dele lá, dos anos 60, 70 e tal, ele falou o seguinte, olha, eu fiz, na verdade, uma pegadinha do malandro, né? Porque se eu não falasse, não usasse terminologia marxista naquele momento, eu não teria, né, fama acadêmica, porque era o que estava na moda, era o que estava em voga. Então eu usei lá a palavra do pessoal, mais-valia e tal, mas era só para fisgar e, na verdade, trazer para o aspecto mais conservador da formulação sociológica. Seria mais ou menos isso, Angélica? Ele confessa depois o crime? É isso. Ele confessa o crime, eu acho importante ele ter confessado, porque ele desmente a própria esquerda que dizia que ele era marxista. Veja, no meu departamento de ciência política lá em Marília, tem horas que ainda chega essa discussão de novo, se ele era ou não era marxista antes. Por quê? E aí tem gente que ainda acha, né? Não, mas ele mudou. Não, ele não mudou. Há uma coerência. Acho que essa questão do quarteto que a gente está tentando trazer aqui é que há uma coerência nesses autores. Eles não são uma coisa ali e outra agora. Então foi exatamente esse o processo que você acabou de descrever. E ele diz o seguinte, se eu não escrevesse com terminologia marxista, eu não seria lido. Então ele se justifica. E ao se justificar, ele, ao entrar na presidência da República, ele coloca em andamento exatamente o que ele tinha escrito, não só no texto de Dependência e Desenvolvimento na América Latina, mas em todos os outros textos que ele escreve. Ele está sempre teorizando que a dependência ela é algo que não tem como ser ultrapassado no Brasil, ela tem que estar associada ao capital estrangeiro, porque ele nos domina, e esta ultrapassagem no campo do capitalismo não é possível, porque a nossa condição... Ele está correto desse ponto de vista? Dentro do capitalismo, veja o que eu estou dizendo com correto, hein? Estou fazendo aqui a crítica, mas onde ele demonstra que dentro do capitalismo não há como superar, né, a dependência. Claro, a não ser pelo socialismo. Se ele for para a página 2, ele vira o Rui Mauro Marini, onde na página 2 diz o seguinte, só há superação da dependência e do subdesenvolvimento se nós avançarmos para uma dupla ruptura, aquele programa que eu fiquei falando aqui da dupla ruptura, primeira transição, segunda transição, né, para que a gente possa superar o capital e o capitalismo, porque às vezes fala, vamos superar o capitalismo, mas tem a lógica do capital embutida, então é dupla ruptura, primeira transição e segunda. Nos livros do Marini, que foi onde eu me baseei, inclusive, naqueles programas, além de outros autores, mas basicamente o Marini, ele está mostrando como fazer isso. Não há uma ótica que não seja a dos trabalhadores para essa superação. Acontece que para a carreira acadêmica do Fernando Henrique Cardoso, para a carreira política do Fernando Henrique Cardoso e para a sobrevivência física do Fernando Henrique Cardoso, para não ir para a cadeia, torturado, morto, exilado, ele fez uma opção enquanto intelectual e enquanto político, que não é nem um reformismo, Rômulo. Ele simplesmente postulou conveniências com o regime. O MDB sempre postulou conveniências com o regime, e o FHC é o intelectual orgânico desse tipo de esquerda que faz de conta que é a esquerda que é o MDB. E que na Constituinte de 86 a 88, para se limpar da ditadura, colocou o PSDB como seu novo manto, né? Eu já disse isso aqui, a única diferença naquele momento do nascimento do PT e do PSDB é que o PSDB não tinha a classe operária, e quem optou pelo PSDB não gostava muito da questão da classe operária, não, nem mesmo no disfarce do populismo que o Verfar colocou. Que aí são esses outros intelectuais que, para a gente aqui desmontar, dá ainda mais trabalho.
porque uma coisa é desmontar quem esteja no PSDB, outra coisa no Partido dos Trabalhadores, estou falando dos ideólogos, né? Não estou necessariamente aqui falando de quem atuou como político nesses partidos, mas no caso do FHC isso foi uma coincidência. Então, quando a revista Veja publicou naquelas frases que apareciam, se não me engano, nas páginas amarelas, ou frases da Veja, né? Essa revista de triste história, né? Especialmente atualmente, ela então colocou essa frase que teria sido atribuída a FHC no governo: esqueçam tudo que eu escrevi. Ele sabe, né, não tem nenhuma declaração dele, eu procurei isso bastante na minha pesquisa, não existe uma frase dele dizendo, não, eu não disse isso, né, mas existe toda uma, nos meios políticos dos quais a gente participa, aquela coisa, olha, ele não desmentiu, porque para ele era importante que se acreditasse que ele mudou, e aí ele se modernizou, olha só, ele consegue trazer a vantagem para ele, mesmo quando dizem, bom, ele era um marxista e deixou de ser. Então, ele nunca foi um marxista, na minha avaliação. Dentro da pesquisa aí que a gente faz, a gente vai demonstrando o que é o marxismo, o que ele diz, o que ele deixou de dizer, e mostrando o construto típico ideal weberiano. Então, Angélica, uma coisa simbólica do Fernando Henrique, eu fico lembrando daquela campanha de 94, eu era criança ainda, mas eu já acompanhava a política naquela época. É aquela visita que ele faz ao Nordeste, né, que ele bota chapéu de couro, e aí servem para ele a buchada de bode, e ele fala, não, até o pessoal pensa, pô, o doutor comendo buchada de bode e tal, o príncipe da sociologia, o pessoal vai, e aí, gostou? Ele, não, até gostei, me lembra o cassoulet francês. Isso é Fernando Henrique. Que filho da mãe, a gente tem que xingar nessa hora, porque mesmo nesse momento, né, ele consegue ser o cúmulo, né, daquilo que significa esse suposto, né, charme sociológico que ele tem e que tanto a gente deve combater na medida em que, né, evidentemente, ele tem uma história de poder no Brasil com o qual a gente não pode ser conivente e, ao mesmo tempo, para ser crítico, nós temos que indicar dentro do rigor teórico, aquilo que eu sempre lembro a cada programa que a gente começa sobre o quarteto. Na polêmica, nós temos que ter rigor teórico e compromisso político. Porque não adianta ficar numa discussão acadêmica se o FHC estava certo, se o Francisco Verfort estava certo, a Chauí, porque aí a gente fica no universo deles. Para tirar do universo deles acadêmico e trazer para a sociedade fora da universidade, embora a trincheira deles e de onde eles fazem a vitória teórica seja dentro da universidade, e a gente está lá também tentando fazer algo, mas trazendo fora é que você checa quem são esses autores e qual foi o compromisso que eles tiveram com o Brasil naquele momento. Não por nossa satisfação, a gente está agora, pelo menos, acompanhando a realidade ao máximo possível com esses atos patrióticos Tabajara, no sentido de fechamento do regime. E sempre que o regime fecha e você tem uma esquerda que não consegue dar conta de fazer a crítica, aquilo que a gente vem chamando na Revolução Brasileira de usar o espaço de uma radicalidade política de esquerda, já que a direita tentou usar o discurso radical e acabou vencendo, não porque vai fazer um discurso radical, né, é que eu gostaria de chamar a atenção agora. O que há de FHCianos, lembrando aqui do termo do Gilberto Felisberto Vasconcelos, não me lembro se na hora que eu estava falando dele, eu citei o livro O Príncipe da Moeda. Era muito importante que o Expressionauta pudesse ler essa crítica que o Gilberto Felisberto Vasconcelos faz ao Fernando Henrique Cardoso. E tem também, já que isso aí já depois do Plano Real, provavelmente, não, Angélica? Sim, já quando Esse ele é muito estava... bom, é o Príncipe da Moeda. Perfeito. É bom, né? Porque é o príncipe do quê, né? De uma moeda que não é nossa. E depois ele faz também as ruínas do pós-real, né? E veja, ele não é um economista, né? A gente tem que entender aqui, só lembrando que o Gilberto Felisberto Vasconcelos, junto com o Nildo Ourix, é que nas suas interlocuções acabaram criando, conceituando e utilizando o termo sistema petucano, justamente porque foram fazendo avaliação do Plano Real e mostrando aquela linha de continuidade do ajuste fiscal nesses dois governos, né, desses dois partidos. Mas, enfim, então onde que a gente vai buscar agora, na polêmica, esse rigor teórico e compromisso político, nas duas esterilizações que esse quarteto
dinâmico aí, quadrúpede, que não explica o Brasil, fazem as duas esterilizações, a do nacionalismo e do conceito de Revolução Brasileira. Bom, desaparece de forma totalmente, digamos assim, junto com o exílio, junto com a tortura, junto com o sangue derramado dos assassinatos que a ditadura fez no Brasil, desaparece também a palavra revolução com todas as letras. Então, apesar de ele tomar cuidado nesse texto para ter uma terminologia marxista, ele não fala em revolução em momento algum. Então, veja, ele não rasga nota de 100, embora ele utilize um arsenal terminológico e não conceitual, né? Ele usa, como você muito bem agora sintetizou, eu vou falar em modo de produção, eu vou falar em mais-valia, eu vou falar em exploração capitalista, mas ao fim e ao cabo eu estou construindo um modelinho teórico da dependência que vai ser aplicado aqui e que a gente tem que aceitá-la. Como é que ele constrói isso? Tá? Ele constrói da seguinte maneira, ele constrói o conceito de interdependência. Olha só, sempre que vem assim com uma perfumaria, né, do tipo, bom, agora vamos pôr um inter na frente, um multi na frente, um pluri, um neo, né? É quando a coisa começa a degringolar, porque você não tem capacidade de montar uma nova teoria. Você tem que pegar a teoria velha, requentada, e dar um sepulcro caiado, né? Quer dizer, você dá uma pintura de cal que com qualquer chuva ela pode, né, evidentemente, se desfazer, e lá dentro tem um corpo putrefato, que é o corpo teórico da dependência associada. Claro que para uma esquerda que não foi exilada, né, o Fernando Henrique Cardoso estava em outros países, em alguns momentos do pós-64, claro que por uma questão de uma dada conveniência, de que no Brasil não dava para ficar naquele momento nem para escrever nada, e ele foi para a CEPAL, né, a Comissão Econômica para a América Latina, para onde afluíram vários e maravilhosos intelectuais latino-americanos, porque com o golpe no Brasil, o Chile era uma das opções, depois deixou de ser, em 1973, quando o golpe foi para lá também, e assim todo mundo foi fugindo de tal modo que não sobrou nem Argentina, não sobrou lugar nenhum, e quando não sobrou lugar nenhum, aqueles nossos, digamos assim, que não seriam tão bem recebidos ou não poderiam ficar no Brasil de alguma forma, e que não tinham a condição de ficar na América Latina, como Fernando Henrique Cardoso, ele fez um tour e foi ser professor em Paris, por isso que ele, na chamada Sorbonne, né, que hoje, enfim, por apelido continuamos falando assim, mas se não me engano não tem mais esse nome, a não ser como nome fantasia para nós, fizeram toda uma numeração, mas de fato eu não entendo essa numeração que tem lá. Nem eu, nem entendo. É muita numeração. Paris 1, 5, 10, 20, enfim, é uma confusão aquilo. Angélica, olha só, você falava aí que você achava que a pessoa para escrever qualquer coisa ela tinha que sair do Brasil. Pode ser, mas vamos lembrar assim, né? O Fernando Henrique ele teve financiamento na sua pesquisa de fundações americanas. Isso que eu ia falar agora. Então tem pessoas que vão para o Chile, né, e depois saem sem problema nenhum depois do golpe. Vamos lembrar do José Serra, que ele, né, ninguém sabe como é que ele saiu lá do Estádio Nacional, onde o pessoal colocou... Será que essa coisa aí que ele confessa, né, anos mais tarde, nos anos 2000, falando, olha, eu tinha que me travestir de marxista de alguma forma, porque senão não ia ser ouvido. Será que a pegadinha não vai além? Será que eles não chegaram lá para infiltrar o governo no Chile, passar o serviço para os gringos, ajudar, enfim, pegar intelectuais que participariam ali da experiência de governo do socialismo democrático, que iam estar, né, até ajudando conceitualmente. Será que não teve alguma infiltração, alguma coisa assim? Só para a gente pensar. Certamente vai ser difícil, né, a gente trabalhar essa hipótese, ainda mais com tanta distância histórica hoje em dia. Mas será que não foi parar muito infiltrado lá no Chile também, Angélica? Podemos pensar nisso, sem dúvida alguma, mas eu tenho a impressão, Rômulo, que é algo pior do que isso. Eu acho que foi de livre e espontânea entrega a uma postulação de conveniência com o regime, ou seja, para sobreviver, você tem que escrever aquilo que te diferencie de alguma maneira da direita, para você também não perder completamente a sua condição de brasileiro que faz de conta que está fazendo algo,
E mesmo sem antes terem sido oferecidas as bolsas de fundações estadunidenses, ele já estava fazendo isso. Então, eu acho que assim, a demonstração, o mostrar-se, literalmente, né, de que, olha, eu estou aqui, mas não sou essa esquerda que vai pegar a ferro e a fogo o socialismo, estou usando os conceitos de modo de produção, mercadoria, né? Nunca ele usou superexploração da força do trabalho. Ele falava da exploração, da força do trabalho. E aí, claro, houve uma condição, depois dele conseguir passear um pouco pela França e tudo mais, né? Que é sempre bom para alavancar a carreira de qualquer professor, você dar aulas, né, no centro e não na periferia, tá certo? Eu já ouvi falar, aí eu vou te falar algo, Angélica, talvez que as pessoas não saibam. Bom, como já faleceu, eu posso falar. A orientadora do Piero Leiner, a falecida, queridíssima Maria Lúcia Montes, faleceu, nos deixou no ano passado. No fim da vida dela, ficou muito minha amiga. A gente virou várias noites aí trocando mensagens e tal. E foi muito legal e me ensinou bastante coisa. Assim, foi meio que uma orientadora na minha transição para analista político. Ela que estudava ciência política na vida e também antropologia. Ela foi muito... Espero não estar cometendo inconfidência aí onde estiver Maria Lúcia Montes, mas enfim, ela foi muito amiga da Ruth Cardoso, que era do departamento, conhece Fernando Henrique, etc. E, nesse particular, ela dizia que Fernando Henrique não foi ser professor em Sorbonne, ele foi como a gente vai estudar fora, como um fellow, né? Ele ficou lá, e lógico, quando a pessoa é um fellow, como é que fala fellow em português? Não sei, mas enfim, você um dia vai dar uma aula, uma outra coisa, mas enfim, ele foi um pesquisador visitante, não foi um professor de Sorbonne como se vendeu no Brasil, Angélica. Sim, sim, até é importante você lembrar disso, porque às vezes eu estou falando tanto nessas coisas que algumas coisas básicas, assim como essa, de que ele não foi exatamente um professor contratado dentro da carreira francesa, é importante da gente colocar aqui. E fato, né, para a grande maioria dos brasileiros que vão normalmente fazer uma pesquisa fora, a condição é essa, que é uma boa condição, na verdade, né, de você ser um professor visitante, de ter uma condição de passar um ano, às vezes 2, num outro país, com alguma bolsa que seja brasileira ou seja do próprio país. Normalmente aqui em São Paulo, a FAPESP distribuía essas bolsas para ciências sociais de uma forma mais generosa do que agora, né? E muitos conseguiram, mas também houve aqueles professores que optaram, mesmo com verbas ainda que a gente tinha de instituições de pesquisa, a ir para a América Latina, mesmo assim. Tanto que a opção de muitos desses ligados à teoria marxista da dependência foi a UNAM, a Universidade Nacional Autônoma do México, onde se estuda marxismo e nacionalismo do âmbito da América Latina e que no Brasil perdeu tanto espaço. E também na UBA, né, a Universidade de Buenos Aires, por exemplo, o próprio Nildo fez um pós-doc lá de marxismo e nacionalismo, que ainda bem, né, traz para o Brasil um conjunto de leituras, até mesmo eu desconhecia, eu tenho aprendido muito com o Nildo, com as andanças latino-americanas dele, e olha eu que estava atenta aqui, né, o tempo todo, mas não tinha saído para um estudo fora do Brasil, na América Latina, né? E a gente, então, tem acesso a uma série de autores que vão numa contramão. Então, é importante esse esclarecimento que você fez, porque aos que optaram fazer, né, dentro da Europa, e normalmente coincidia com aqueles que não tinham processo de expulsão do Brasil. Você veja que, mesmo rodando o mundo também, como Darcy Ribeiro, ele sempre priorizou mais a América Latina, gestou, né, universidades, mas foi para os Estados Unidos, foi para a Europa, ele era chamado como alguém que tinha conhecimento do Brasil e da América Latina e ia para esses países, né, apresentar o resultado dos seus trabalhos. E esses países do centro, por sua vez, tinham interesse em ver uma pesquisa tão inédita como a do Darcy Ribeiro, né, que nunca precisou ser um marxista de carteirinha para poder ter valor naquele momento de suas descobertas sobre o povo latino-americano e brasileiro, e aquilo interessava, né, de alguma forma, e ele aproveitava o espaço e ia lá colocava o nosso recado. Não foi o caso do Fernando Henrique Cardoso. Ele ia para demonstrar uma teoria que ele estava escrevendo de associação com aquele império. É muito diferente, né? Então, desse ponto de vista, inclusive, engraçado, né? Nem fazendo isso, ele é convidado para ser um professor permanente lá, porque não adianta você só mostrar o quanto você está sendo entreguista, né? Não é disso que se trata
o império está cheio de tentáculos por todos os países. E aí, a função dele foi para o Brasil, e é nisso que eu queria entrar agora, que são um pouco aqui das fundações, embora isso vá ter um capítulo muito delicado no programa que vem, quando a gente falar do autoritarismo, né? Mas que, né, nesse momento que eu vou falar agora da CEPAL e um pouquinho de como foi a questão dentro da USP, o que acabou acontecendo com aqueles não exilados, né? Eu nem digo aqui que esses autores, que é a hipótese que você levantou, que eles tenham, antes de ter escrito, se vendido para, vou usar o termo vendido, tá? Com licença poética aqui, e que eles se corromperam em função de uma bolsa, toda bolsa é legalizada, então eles levam para si que era uma bolsa legalizada, eles podiam receber sendo também professores da universidade, então recebiam o salário da universidade e recebiam uma bolsa muito rechonchuda, que até onde eu pude apurar, não fiquei me detendo nisso, há outros especialistas mais competentes que eu para se deter no valor das bolsas, a estudos, né? Chegava muitas vezes a ser maior do que o próprio salário que a Universidade de São Paulo oferecia. Então, assim, além de você ter totais condições de trabalho, você produzia rapidamente, ou seja, você fazia influência historiográfica, é aí que a gente pede deles, Rômulo. Como a gente não tem o financiamento, a gente faz na militância, ou dando murro em ponta de faca, dentro da universidade, fora da universidade, tentando levar para os sindicatos, para os partidos, fazendo toda uma movimentação com os movimentos populares, a nossa capacidade de ter tentáculos com livros em editoras e produção teórica, né, é muito inferior no sentido quantitativo à deles. Então, como é que você pega um Rui Mauro Marini que está isolado lá no México, não no México isolado, o México recebeu muito bem, mas que está longe, né, das editoras brasileiras, para a gente começar a ler Rui Mauro Marini? Claro que por isso que muitos dos livros do Marini ainda estão esgotados aqui. Mas só voltando para eu não perder esse fio da meada, que é muito importante. Quando, então, estes intelectuais do quadrúpede, eles estão unidos dentro de uma faculdade de filosofia, ciências e letras, e eles têm a condição de trabalho, eles são exclusivamente, no dado momento em que eles estão recebendo as bolsas, pesquisadores, porque na universidade você tem um regime de tempo integral, ou seja, você tem que fazer ensino, pesquisa e extensão. No momento dessas bolsas, eles só davam aula se quisessem, e muitos deles deram, e quiseram, porque você tem a influência na sala de aula também. Mas eles tinham a condição de se recolher, Rômulo, que é uma das coisas mais deliciosas da vida, é você poder estudar com o tempo, refletir, escrever textos. Como a gente escreve todos os textos no meio da militância, ela tem uma riqueza. Você está na atividade política, pense, né, num cara fora da universidade como o Lenin, que ele não estava só escrevendo textos, ele estava conduzindo uma revolução, tá certo? Então, imagine a nossa condição de sermos militantes, pesquisadores, tentando, né, nos sustentar nos nossos departamentos, indo para fora da universidade, levar, que é o que a gente faz, né? E você não tem a mesma condição de horas de trabalho em cima de uma escrivaninha, do chamado bumbum na cadeira, de produzir tanto quanto esses caras. Então, há uma concorrência desleal com os exilados que estavam fora do Brasil. E aí, de repente, estavam no Chile, tinha que sair para o México. A Vânia Bambirri e o Teotônio dos Santos relatam, a cada fuga nossa, ficavam todos os livros para trás. Você não tinha PDF dentro do computador, você não levava um pendrive junto, você não deixava na cloud, chegava lá na sua iCloud e acessava de novo no México, você perdia tudo, você saía com o passaporte na mão. Aliás, estamos perto de todo mundo ter que estar com o passaporte em ordem aí com esse fechamento do regime, e viver uma situação que vai ser muito difícil, onde até o jeito da gente andar, né, vai poder nos visualizar no aeroporto e não deixar a gente embarcar, tá certo? E nos deixar aqui no país, né, submetido a essa questão. Então, é nesse ponto de como você, dentro da sua universidade, produziu e teve a condição, com verbas dos capitais imperialistas que articularam o golpe no seu país. Não dá para não cobrar isso desses autores, e quando a gente faz isso, muitas vezes é chamado assim, mas as bolsas eram legais. Imagina, eles não eram corruptos, eles eram competentes, eles estavam no Brasil, não estavam exilados,
concorreram à Bolsa, apresentaram um projeto competente do ponto de vista metodológico e escreveram a teoria do populismo, da dependência associada, do autoritarismo, do autonomismo. Ah, legal, se nós somos todos assim, ingênuos para esse jardim da infância da esquerda, né? Nós vamos entender quem foi exilado, morto, torturado e quem não foi. E o que é pior, né? Quando ele entrou na presidência da República, ele foi lá no SNI, acho que era o nome da época, né, Rômulo, da SNI, e ele abriu, né, o arquivo e pegou a ficha dele para mostrar que ele era um perseguido da ditadura. Claro que ele era fichado. Qualquer professor da Universidade de São Paulo era fichado, né? Agora, entre estar fichado e você ter o decreto de expulsão, que ele nunca teve, né? Ele nunca precisou ficar fora do país durante 14, 15 anos como Brizola, por exemplo, durante 7 anos como Darcy, durante tantos anos como Marini, é que a gente, né, pode aqui fazer esta articulação. Então, agora eu falaria do CEPAL e que depois, da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina, né, que era alguma coisa que já vinha desde 49, veja, era uma articulação latino-americana tentando entender o quê? A CEPAL, ela tentava dar uma resposta capitalista para a reforma agrária, para a industrialização da América Latina, ou seja, ela entendia que o capital industrial era o capital verdadeiro, o mais importante, e também chegou a pensar, não conseguiu efetivar nenhuma dessas três coisas, o fortalecimento do salário, né? Então, ela identificava a CEPAL, e era onde o Fernando Henrique e outros autores estavam trabalhando, esse Enzo Faleto, que escreve junto com ele, e onde, né, os próprios professores aqui, pesquisadores da teoria, que depois, para se diferenciar da teoria da dependência da FHC, vão se autodenominar teoria marxista da dependência, mas eles também estavam no CESO, que era um outro centro no Chile, né? E a CEPAL também estava lá em Santiago, né, como sede. Eles formaram um centro específico, Teotônio dos Santos, Vânia Bambirra, Marini e outros autores latino-americanos, né, Orlando Caputo, que na jornada bolivariana lá de Santa Catarina, que o Nildo coordena, ele esteve conosco lá, fez a palestra de encerramento em 2018, né, o Orlando Caputo, e todos esses autores se colocaram num outro instituto tentando indicar a superação do capitalismo. Mas a CEPAL, ela tem uma possibilidade e ela tenta mexer numa coisa que jamais os capitais imperialistas vão deixar a América Latina. Ela teve essa consciência ingênua, digamos assim, talvez eu esteja sendo benevolente demais com a CEPAL, mas essa consciência burguesa possível que a CEPAL tentou montar para a América Latina e do qual até mesmo, né, reformadores como Fernando Henrique fizeram parte num primeiro momento, depois não, dentro do Brasil e fica fazendo as teorias dentro da Universidade de São Paulo, foi inclusive tentar fazer a reforma agrária. Bom, aí essa ingenuidade, claro que o imperialismo cortou na raiz e vieram todos os golpes sobre outros países da América Latina. Então, veja, Rômulo, não tinha saída a não ser desenvolver, para você sobreviver como suposta esquerda, né, uma teoria da dependência associada, mostrar que você, como esquerda, não ia lutar pelo socialismo e, ao mesmo tempo, ia se diferenciar da extrema-direita, ia se diferenciar da ditadura. Ou seja, para uma carreira política, é tudo que você pode ter, porque as pessoas fazem um cálculo pessoal, né, Rômulo? Bom, eu tenho tantos anos, eu sou Fernando Henrique Cardoso, eu não estou exilado, eu tenho aqui uma carreira na universidade, eu tenho que mostrar que eu sou de esquerda, mas espero não mútil, mas também não posso me colocar diante da direita, como alguém da direita. Então, você faz com alguma sofisticação uma miséria de intervenção política, que é esse livro. Então, digamos assim, que a teoria, né, marxista da dependência, essa que vai se opor à do FHC, indica as limitações e deformações do capitalismo, tá certo? E tenta aprofundar a cisão entre aquilo que se chama baixa e alta esfera de consumo, né? Consolida a visão da superexploração como um mecanismo fundamental da acumulação e exploração sobre o trabalhador latino-americano e o papel do mercado exterior. Isso, a teoria marxista da dependência. Enquanto isso, a teoria da dependência associada,
essa cujo intelectual Fernando Henrique Cardoso e depois, posteriormente, presidente da República Brasileira, de 94 até 2002, cujo primeiro momento é começar a destruir a Petrobras. Lembra da greve dos petroleiros de 95, toda essa articulação que agora nós estamos na Revolução Brasileira acompanhando bastante também, especialmente, né, o pessoal que lida diretamente com os petroleiros, que é essa movimentação atual, né, que já é assim, ver o que consegue salvar, começa ali com o Fernando Henrique Cardoso, começa antes com a ditadura, mas o Fernando Henrique explicitamente vai efetivar na Petrobras o que ele dizia aqui: precisamos fortalecer o mercado interno com a internacionalização da economia. Só que o Collor já tinha feito o serviço mais sujo, que era abrir, né, desgraçadamente, todo o país para todo tipo de intervenção de capitais que entrassem diretamente no Brasil. E aqui, né, existe um momento do livro do Fernando Henrique, né, que lembro a vocês, de novo, é escrito entre 1966 e 67 no Chile. Ele diz assim, que nós vamos valorizar o conceito de dependência. Percebe como tem uma cara marxista, ou seja, uma terminologia. Ele admite a dependência, mas como instrumento teórico para acentuar os aspectos econômicos do subdesenvolvimento, mas também os políticos. Então, ele vai dizer, é possível uma saída política renegociada para aspectos econômicos do subdesenvolvimento, que aí nos fazem não ser mais subdesenvolvidos, e ser a famosa expressão metafórica do engodo, que é países em desenvolvimento, tá certo? Países em desenvolvimento significa, existem alguns países que dominam outros, existem algumas classes que dominam outras, diz o Fernando Henrique. Mas nós temos que lidar com isso e ver o que é possível dentro desse negócio. Nós estamos em plena ditadura. Então, ao invés de rechaçar esse papel da dependência, há uma aceitação do papel da dependência. Essa é a diferença entre a teoria da dependência associada e a teoria marxista da dependência. Negociar os graus de dependência. Acho que o Expresso Nota tem que sempre lembrar dessa expressão. Negociar graus de dependência é o que propõe a teoria defendida pelo Fernando Henrique. Por que é impossível negociar graus de dependência e ainda ter alguma vantagem? Por que não dá para ter vantagem? Por que não tem saída? Porque se tivesse saída, nós não teríamos chegado a esse momento que nós estamos hoje, em 2019. Se tudo aquilo que o FHC implementou no seu governo PSDB, se o mesmo mecanismo do ajuste fiscal continuado nos governos do PT, e tudo que foi feito no governo Temer, né, que foi o aprofundamento dessa linha do ajuste fiscal, portanto, da renegociação dos graus de dependência, por que é que não deu certo? Né? Por que é que nós estamos nesta situação do capitalismo mundial? Por causa do tema geral das condições estruturais do desenvolvimento capitalista em países dependentes. Vamos lembrar 3 datas históricas que uma hora o Expresso Nota vai ter que decorar, porque é muito importante para a gente entender o Brasil. A Revolução Inglesa, aquele programa lá atrás do nacionalismo, ela é de 1648, século XVII, se consolida em 1688, Revolução Gloriosa. Os caras são sacados, chamam de Revolução Gloriosa. Veja, século XVII, 1648 até 88. Se a gente pensar no Vargas e todos os esforços magníficos que ele tenta fazer para um capitalismo nacional autônomo, que, no entanto, não era possível, esses esforços começam em 1930. Olha como está longe de 1648, primeiro raciocínio. Segundo raciocínio, 1776, é a independência estadunidense, americana, como se dizia na época, tá certo? E 1776 é um capitalismo autônomo, é um capitalismo que propõe lá o processo democrático, o processo da autonomia econômica. 1776 está longe de 1930, quanto tempo? E, em seguida, 1789, o raciocínio da Revolução Francesa, está longe quanto de 1930? Isso, Rômulo, 1930, considerando o início de pensar um processo de industrialização.
que sempre foi boicotado pela própria chamada burguesia brasileira daquele momento, que queria ser caudatária desses capitalismos já avançados. Aí, lembrando do caso alemão, que a gente também chamava aqui de via prussiana, né? Que tem alguma coisa a ver com o da Itália também, mas vamos pegar o prussiano, 1871, último momento no mundo, fim do século XIX, que você consegue ter a constituição ainda de países imperialistas. Esse grupo todo imperialista hoje, ele tem uma formação muito densa, né, do seu capitalismo até o fim do século XIX. Só que no caso da Alemanha não dava mais tempo de ser democrática, foi Bismarck mesmo, repressão, mas ainda conquistou autonomia econômica. Portanto, como é que dá para renegociar graus de dependência em 1964, em 1970, em 1978, em 1994, que é o início do governo dele? Apenas admitindo o quanto é impossível ultrapassar os capitais imperialistas e tentar fazer o quê? Nesse ponto, ele estava, entre aspas, certo. O Brasil era o único país em toda a América Latina que já tinha estatais suficientes, graças ao Vargas, e a uma acumulação, né, de industrialização estatal no Brasil, que o JK desmontou, ou tentou, que o João Goulart vem e tenta retomar, que a ditadura vem, toma do Goulart, toma da esquerda, e com ditadura e muito sangue derramado, que aí é inconcebível a FHC estar fazendo conveniência junto a esse regime, tá certo? Ele, de fato, aquilo que a gente tem que admitir diante da ditadura, desenvolve o país. Mas não renegociando graus de dependência, aceitando os graus de dependência, porque a gente tinha aqui uma condição de uma Petrobras, de uma Vale do Rio Doce, de uma Companhia Nacional de Álcalis, da Siderúrgica de Volta Redonda, da Eletrobras. A gente tinha o país certinho montado para uma soberania nacional, para abrir mão da soberania nacional. Então, eu diria a você, Romulo, que a gente ainda tem pouquíssimos estudos críticos ao Fernando Henrique Cardoso. Isso não é coisa para uma pessoa fazer, tem que ser um grupo de pesquisa, né? E que não fique só dentro da universidade. Como eles têm hegemonia na universidade, então eles dominam os setores de pós-graduação e a cada ano saem mestrados e doutorados e pós-docs com a supremacia, né, hegemônica, material e concreta da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, e as editoras que os publicam, né, ainda mais agora que você tem um banco de dados do CNPq que disponibiliza na hora todas essas dissertações, né, você tem ali um bloco de produção que, para a gente fazer a contracorrente, só se a gente tiver institutos fora da universidade, muitos deles, não só um, como o nosso que a gente tem lá, da Revolução Brasileira, Instituto Superior de Estudos da Revolução Brasileira é o nosso instituto. Qualquer semelhança com o ISEB não é mera coincidência, tá certo? É por isso que a gente vai publicar os cadernos da Revolução Brasileira, tentando reeditar os cadernos do povo brasileiro. Mas isso, né, que é uma coisa louvável e importante, tem que se espalhar por outros partidos, tem que se espalhar por outros movimentos, tem que estar no movimento sindical, tem que estar no movimento estudantil, é todo um bloco, tem que estar aqui, né, no que a gente faz nessa trincheira que é o Duplo Expresso, né, e que rompe, né, com toda essa mídia piguinho, vermelho, tudo isso daí que a gente está bombardeando, né, e está conseguindo furar, ou seja, esse grande movimento político e de ideias, né, porque não há contra-revolução sem teoria contra-revolucionária, que é o FHC, uma contra-revolução travestida de revolução, parecendo que fosse, e também não há revolução sem teoria revolucionária. Nós estamos todo o tempo aqui no Duplo Expresso fazendo isso, trazendo os temas. Então, Angélica, só uma observação. Você mencionava aí ainda há pouco a Revolução Gloriosa na Inglaterra, né, a distância histórica. Você, em alguma medida, está falando aí da hegemonia das ideias contra-revolucionárias. Isso depende, em boa medida, da falsificação historiográfica. E aí, imediatamente, né, e censura do dissenso, inclusive na modalidade contemporânea que a gente vê aqui, enquanto a história é feita com o pastoreio e o debate público. Ainda agora você mencionava aí a falsa dicotomia pig-piguinho. Eu lembrei do seguinte, tem uma série da BBC interessantíssima com uma historiadora chamada Lucy Worsley, olha só, vou colocar aqui na tela para o Expressionauta ver e depois você assistir também, em que ela fez uma série falada sobre as maiores farsas da história, né? History's Greatest Fibs,
maiores falsificações historiográficas, né, material propagandístico. E, pelo que eu estava vendo aqui, está disponível no YouTube. Não sei se alguém já legendou, mas tem um episódio que ela dedica justamente à Revolução Gloriosa. É esse aqui que está na tela, ó. Foi o episódio 2, a Revolução Gloriosa. Foi uma farsa total, não tinha nada de revolução, foi uma conspiração parlamentar. Ela vai no lugar em que eles se reuniam escondidos, e a história, né, como se fosse a invasão, a vitória militar, chegando lá o pessoal com o Guilherme de Orange, era tudo mentira, estava tudo combinado, e na verdade, ela fala, quando o pessoal vem, era uma finalidade propagandística, porque a população não teve nada a ver com isso. Então era uma questão ali dos parlamentares, com a questão religiosa ficou um pouco de fundo, né? O rei James II era católico, eles queriam pegar um príncipe protestante, mas tem também questões ali de interesse, logicamente uma facção, né? Tem os interesses, uma contradição dentro da própria burguesia, né? Com relação a isso, né? A filiação religiosa, e muito também você converge o interesse econômico, né? Para quem você dá o privilégio e tal, etc. E, na verdade, já estava tudo dominado, né? Já estava tudo certo, aquela conspiração, e quando eles chamam o Guilherme de Orange para fazer a invasão militar, na verdade, eles vão vestidos de gala. Então, por exemplo, ela conta que a recomendação era que todos tivessem cavalos brancos, colocando a sua mão para desembarcar, e a população vê e começa, né? Uma coisa idealizada, né? Os navios eram todos os bonitos, não eram navios de combate, eram navios de gala, todo mundo vestido de gala para fazer aquilo, mas é muito interessante isso para você ver que a falsificação historiográfica, ela já é feita no presente, né? Você faz aquela propaganda, uma coisa, para ser um registro, até colocar esse nome, a Revolução Gloriosa. Não teve nada de revolução, né? Até eles chamam, algumas pessoas chamam também de Revolução Sem Sangue, mas porque na verdade foi um golpe parlamentar. Isso, importante, não conheço esse episódio, mas já anotei aqui e vou olhar, porque veja a sacada dos ingleses, que eu acho que é isso que se tenta transportar para o Brasil e é impossível. A Revolução Gloriosa de 1688 ela é o coroamento do processo de 40 anos, desde 1648, onde a Guerra Civil de fato instaurou ali, né, o que significou a ultrapassagem do feudalismo para o capitalismo. Então foi uma revolução de fato, né, clássica, que a gente chama, onde o feudalismo foi ultrapassado, né, pelo capitalismo ali, que vai surgir com toda a nova classe, que é a burguesia inglesa. Como eles têm que produzir muito alimento e não tem grandes extensões de terra, eles acabam, né, fazendo todo aquele processo de retirada, né, forçada. A reforma agrária deles é uma coisa quase que inexistente, o que depois, né, na França vai ser de uma outra maneira, que vai dar origem lá aos bonapartismos e tal, mas não vamos tratar disso agora, podemos tratar no autoritarismo, né? E aí esses 40 anos consolidaram, e aí eles são muito sacados, eles não fazem uma data próxima de 48, mas os 40 anos em que eles foram matando os nobres, foram se estabelecendo, foram montando as bases da acumulação de capital que eles vão gerar, vai dar na Revolução Gloriosa. E no Brasil você não tem nem a de 648, nem a Gloriosa, ou seja, né, nós precisamos desvendar historicamente isso, derrubar essa ideia de que entender história é difícil, que na verdade, pegando as datas e trazendo, claro, como uma meta-narrativa, não na fragmentação histórica, não é a história das mentalidades, não é a história da vida privada, é a história do quê? De todo o processo de desenvolvimento do feudalismo para o capitalismo, né? A gente tem toda uma historiografia britânica que é interessante nesse sentido, que foi crítica depois, né? Evidente que não supera a latino-americana, que é, para nós, aquilo que significa o nosso território, né? Mas, então, dito isso, eu vou pegar a última ideia aqui do Fernando Henrique, que é a cereja do bolo para esse engodo que significa a aceitação com sorrisos, né, do que significa a nossa dependência associada, e ainda tirando vantagens de carreira acadêmica, vantagens de carreira política, né, que ele soube tão bem articular, e que agora esperemos que ele também não seja vitorioso de nos fazer engolir goela abaixo o Luciano Huck, né, que você veja como os tempos ficam piores e produzem personagens piores, ou seja, né? Pior ainda do que a FHC, a articulação dele pelo PSDB da possibilidade de um Luciano Huck, que para nosso desespero é alternativa ao esquema de São Paulo, né, que significaria o Dória. Mas fechando esse parêntese, a última ideia que a gente tem aqui, e que aí ele arrasa, aí o Fernando Henrique arrasa porque deixa a esquerda contente
essa suposta esquerda, evidentemente do pós-64, que não está no exílio, e a direita também, porque não incomoda, né? É o famoso momento de lutar contra o atraso e o autoritarismo, que é a bandeira do quadrúpede, né? Vamos lutar contra o atraso e o autoritarismo. E a bandeira da teoria marxista da dependência é lutar contra o subdesenvolvimento e a dependência. Então, eles vão ser criticados porque só pega a questão econômica, vamos pegar a questão política, né? Vamos lutar por direta e já. Claro que todo mundo da TMD também lutava por direta e já. Mas que a ideia de internacionalização do mercado interno não é uma ideia original, porque a internacionalização do mercado interno é o problema de todo país dependente. Então, ele diz assim, não, de fato, a gente assimila que a dependência é um processo óbvio. Dito isso, né, ele tenta propor para o Brasil o que a CEPAL propunha a partir de 49 para a América Latina. Para o mercado interno funcionar bem e você ter uma internacionalização da economia, precisa de 3 coisas: de reforma agrária, de produção de máquinas e equipamentos e de fortalecimento do salário, ou seja, a superexploração do trabalho não pode ser tão forte, né? Acabei de deixar de te ver agora na tela, Romulo. Ô, Angélica, era só porque eu me escondi aqui porque eu ia encher minha jarra d'água, mas você me denunciou, poxa. Desculpa. Eu desapareço, mas eu volto já já. Tá bom. Então, essas 3 questões que o mercado, uma internacionalização do mercado externo precisa, repetindo, reforma agrária, produção de máquinas e equipamentos e fortalecimento do salário, é justamente o programa de uma primeira transição que faça uma ruptura, coisa que jamais o Fernando Henrique propôs. Então, na sua tese, desaparecem as qualidades da CEPAL, ou seja, não propõe reforma agrária, Fernando Henrique, em momento algum, não usa a palavra revolução também, em momento algum, não diz que temos que produzir máquinas e equipamentos, que a gente sabe muito bem que todo projeto de formulação do Plano Real está baseado na importação de máquinas e equipamentos, que desindustrializou totalmente o país, portanto, fez o papel do capitalismo dependente brasileiro. Está vendo como é exatamente o que ele escreveu? O que ele implementa em 1994? Ou seja, o que ele implementa em 1994 é a objetivação concreta, não das melhores qualidades da CEPAL, que são esses 3 pilares que a gente acabou de citar, mas o contrário desses pilares. Com todo ataque à Petrobras, o processo intenso de privatizações, ou seja, imagine que o Vargas, há 50 anos antes, 40 anos antes, 30 anos antes, tinha proposto um conjunto de empresas estatais que quando, ali em torno de 50 anos depois, né, você conseguisse ter lucratividade do Estado e poderia subsidiar educação, saúde, saneamento, tudo isso que a gente cansa de dizer que é importante, né? Bem na hora que frutificou, e isso tem que ficar aqui para o estacional, bem na hora que frutificaram as nossas estatais, é o momento que elas estão madurinhas, estão produzindo, estão dando uma lucratividade para o Estado brasileiro. O Estado brasileiro, na mão de FHC, faz o quê? Vende a preço de banana para a iniciativa privada estrangeira, semi-estrangeira e a chamada nacional, que depois vai desaparecer. Se isso não for entreguismo, nós não sabemos mais o que é. Então, esses mecanismos, Rômulo, de ter como explicar, não adianta fazer um panfleto de uma página. A gente tem que fazer panfletos de uma página, de 2, de 5, de 10 cadernos, para fazer agitação e propaganda. Mas, além da agitação e propaganda revolucionária, de contestação dessa acumulação de capital, nós temos que ter o estudo de todos esses autores, falsos autores da esquerda, e produzir a teoria correspondente à crítica a eles. Além disso, temos que fazer, a gente falava lá naqueles primeiros programas, tem que pegar o pensamento da direita propriamente dita, com a qual essa esquerda que faz de conta tem um papel ainda pior, e também fazer a crítica. E o nosso terceiro momento, fazer uma teoria revolucionária que supere tudo isso. Embora seja muito trabalhoso, é possível, a gente tem como construir, substituir esse conceito de interdependência, desmascarar essas coisas que na universidade todo mundo adora, uma novidadezinha. Ah, não é mais dependência, é interdependência. Ah, não é mais classe social, é identitarismo. Ah, não é mais neoliberalismo, é o novo totalitarismo, que é o artigo da Chauí no
Terra é redonda, que aí, como eu estou finalizando aqui, eu posso concluir fazendo esse comentário para a gente identificar Quero o pedigree ouvir, como eu do site. falei, estou curiosíssimo para saber o pedigree do site, Angélica, mas só ilustrando o que você falava aí, né, que o Estado deixa tudo prontinho e a FHC entrega, literalmente, né, na amortização do investimento. Você imagina o financiamento que é feito, isso de décadas, pega aí, o financiamento de Itaipu Nacional vai acabar agora, acho que é 2022, 2023, e daí que está tendo essa renegociação do tratado bilateral com o Paraguai, que gerou esse escândalo aí no início do governo Bolsonaro, quase derrubou o governo no Paraguai. É isso, você leva décadas, olha quanto tempo aí tá, né, a gente pagando, e o pessoal quer levar depois quando o investimento já está amortizado. E uma coisa muito parecida com isso, Angélica, está acontecendo no pré-sal, e é mais uma denúncia exclusiva aqui do Duplo Expresso, que é essa questão daquela companhia transnacional, a Technip, que é majoritariamente francesa, que fornece lá os dutos, que é a parte mais cara das plataformas todas do pré-sal, investimentos na casa de dezenas de bilhões de dólares feitos pela Petrobras todo esse tempo. Eles venderam sabendo que não tinha a qualidade necessária para resistir à corrosão. Lá, eu tenho os dados técnicos aqui, o pessoal já me mandou, né, o geólogo lá da Petrobras, aposentado recentemente, mas tive uma discussão sobre isso aqui com o Rubem Gonzalez semanas atrás. Mas por que a Petrobras, o Bolsonaro anunciou que ela vai fechar todas as suas atividades no Nordeste, no Norte, e vai se focar só em São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, enquanto uma empresa de exploração e produção, exclusivamente, lá o presidente falou isso, empresa de exploração e produção no Rio, São Paulo e Espírito Santo. O que tem nesses 3 estados? É o pré-sal, a bacia de Campos, a bacia Capixaba e a bacia de Santos. E o pré-sal hoje já é, acho que 60%, mais 60% da produção petrolífera brasileira. E por que eles não vão entregar isso? Na verdade, é uma senha falando, a gente vai entregar tudo que a gente pode entregar agora que já está amortizado. O investimento, já fizemos tudo, os gasodutos, só podemos entregar. E, na verdade, é uma falsificação, porque eles só estão esperando a substituição desses dutos pagos pela Petrobras, então vai refazer todo o investimento do pré-sal, e aí quando nós, enquanto acionistas majoritários da Petrobras, pagarmos esse investimento, aí eles entregam e acabou tudo. Então essa história de que vai focar em exploração e produção nesses 3 estados, e aí vamos falar, não, porque é onde tem o retorno do petróleo por investimento. Não, é mentira, é só porque ninguém quer esse mico agora. Todo mundo no mercado do petróleo sabe desse passivo oculto, que é a substituição de todos esses dutos entregues pela Technip de uma forma criminosa, porque ela sabia que não tinha qualidade, então ela que deveria estar pagando por isso, mas não, tá? A Petrobras pagando, já está sendo feita essa substituição. Na surdina ninguém fala sobre isso, porque se anunciar, aí vai desabar a ação da Petrobras, o pessoal vai saber. Não, é importante que fique tudo quietinho e só realmente quem é da área sabe disso. Então, é mais um exemplo que você está falando, Angélica. A gente faz o investimento, só o Estado faz esse investimento no Brasil, em todos os lugares, com esse atraso, com o capitalismo atrasado, tem que ser o Estado, né? Tem que ser a nossa via para o cena dependente, como você falava. E aí, depois que a gente termina, aí eles levam, aí sim, aí não tem problema. O investimento é socializado, mas o lucro é privatizado e transnacionalizado. É pior ainda, Angélica. Exatamente. Investimento, né, que fica público e depois privatiza o seu lucro. É aqui que eu queria pegar a última ideia mesmo, que dá o engodo do FHC junto a nós, né? Quando você diz que dá para renegociar graus de dependência, você começa a subir uma ideia que a gente sempre fala, que é de uma escada interminável, ou seja, tem 50 degraus na frente a Inglaterra, né? E tem muitos degraus na frente. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Congelou a imagem, mas estamos ouvindo. Tá legal. 50 degraus à frente nossa está a Inglaterra. 40 degraus à nossa frente, ou até 60 nesse momento, os Estados Unidos. Mais 30 degraus a França, ou numa brincadeira como essa, não importa quantos degraus, todos estão à nossa frente. Pelo esquema do Fernando Henrique Cardoso, se nós pudermos subir essa escada renegociando, nós vamos alcançá-los. É aí que está o engodo. Ninguém alcança um capital que já se consolidou como imperial no fim do 19. É por isso que não tem saída a não ser pelo socialismo. E é nesse sentido, então, que a gente pega essa última ideia quando ele chama de economias industriais em sociedades dependentes, só que, na verdade, não tem industrialização.
Então, o novo caráter da dependência, onde se redefine, que substitui pelo caráter de interdependência, né, é a utilização, aspas dele, em sentido variável de nossas condições econômicas, que poderiam dinamizar nações industrializadas e dependentes. Então, ele não nos coloca como um país de agroexportação, ele nos coloca como uma economia industrial dependente. Ué, se fosse assim, por que é que então, com toda a questão das estatais, em 94, ao invés de ele vender para a iniciativa privada, né, a preço de banana, sendo gerenciador dos negócios da burguesia nesse Estado brasileiro, ele não utilizou o seu governo para investir naquilo que poderia ser, né, o povo brasileiro. Então, é mais nessa direção que eu queria concluir, para que a gente pudesse fazer digamos assim, preparar o terreno em cada um desses programas que a gente está aqui trabalhando. A gente está falando do básico de cada uma dessas teorias, apenas para mostrar para o astronauta que aquilo que aparece hoje para nós como algo absolutamente, parece já pronto e acabado, foi construído historicamente antes da ditadura, durante a ditadura e também no momento em que a ditadura terminou, graças a essa esquerda do MDB, né, e do que significou PSDB, na sequência, com Francisco Verfort, Partido dos Trabalhadores, Éder Sader, Marilena Chaui, e então, por aí. Agora você tirou a imagem para ver se a gente volta, Se certo? volta. Eu estou mandando um convite aí, porque tinha congelado a sua, estava a tela preta, mas vamos ver agora se você aceitando o convite. Agora voltou, perfeito. Tá bom, tá. Então, veja bem, aí eu gostaria, então, de finalizar falando lá do site, né, para não ficar só para o programa que vem. Então, só finalizando isso, né, que a gente está com essas forças políticas do quadrúpede, elas têm capacidade de renovação. Você veja que a Marilena Chaui é professora emérita da USP no momento, né, ela é sempre chamada para algumas palestras lá, ela hoje em dia aceita poucos convites, né? Mas entrei, então, nesse site A Terra é Redonda, que é claramente, né, essa brincadeira para chamar a atenção para que todos acessem, né? Desse ponto de vista, digamos assim, basicamente inteligente, mas acho que podia ser mais criativo do que isso. E o jornalista responsável pelo site é o Arthur Scavone, que até onde eu pude pesquisar, ele também é jornalista ali do grupo do 247, o Piguinho Vermelho. Então, eu queria... então faz sentido, Angélica, porque eu vi o texto dela reproduzido lá, no 171. Tá bom. Não, então aí que eu queria dizer o seguinte, eles usam, né, uma estratégia que é a seguinte, replicar, isso é estou aqui levantando uma hipótese junto com você, entendeu? Me parece que é isso. Foi lançado dia 6 de outubro, portanto tem pouco tempo, né, o site. Olhei, assim, tem uma série de uns 17, 18 artigos, a grande maioria de professores da Universidade de São Paulo, tanto que o assistente editorial é o Ricardo Mussi, que também é ali da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, também ligado, né, a toda essa questão do marxismo acadêmico, né, desse grande grupo que ainda faz essa discussão dentro da Universidade de São Paulo, e também alguns da ciência política, alguns professores convidados da UFMG, mas todos dentro do circuito das teorias da democracia. Ou seja, pelo jornalista responsável, me parece que é uma replicação da universidade mediando com um instrumento que faz hoje a defesa do chamado PT jurídico, entendeu? Isso que você tem aqui denunciado. Então, veja, eles estão pegando agora, com uma utilização, com as pessoas de renome da Universidade de São Paulo, sempre ligadas a uma dada história do PT, desse PT que acabou nesse processo sendo muito majoritário em relação a toda a história da prisão do Lula, e não é à toa, tá vendo como eu te disse que era algo absolutamente coerente? Se a Marilena Chaui está dentro dessa, como é que você chama ali? Eu sempre esqueço o nome do grupo. A corrente, a mensagem ao partido. A mensagem ao partido é porque, com uma coloração de um site chamado A Terra é Redonda, com um conjunto de pesos pesados, né? O André Singer está escrevendo ali, outros autores,
o Avritzer, né, que é o grande nome da ciência política da UFMG, que também está sempre nos nossos encontros aí de ciência política, todo esse pessoal das teorias da democracia, que é uma teoria de jogos democráticos que eles pegam da ciência política americana, estadunidense, na ciência política no Brasil, nos últimos 35, 40 anos, o peso todo é estadunidense, não é francês, não é italiano, não é alemão, teve uma influência também francesa, alemã e italiana, mas muitas vezes mais para um lado da esquerda, ou de uma pós-modernidade de esquerda, que para mim é contra a revolução, mas enfim, não vou discutir isso agora, mas toda a parte mesmo de estrutura dos jogos democráticos, né, que é inclusive mexer com a questão jurídica dessa forma que acabou sendo um engodo aqui no Brasil, com a crença de que em 7 dias o Lula saía, tá certo? Tudo está justificado. Então, me parece, Rômulo, eu estou usando a palavra me parece, né? Agora a gente tem que ver a sequência desse site, que outros professores vão escrever ali, mas ele tem uma carga uspiana desses teóricos advindos do quadrúpede, dessas escolas, só que com os seus expoentes mais modernos. Então, também há ali, né, um conjunto de pessoas que, digamos assim, estão modernizando o quadrúpede com palavras que a Chauí é professora emérita. Eu estranhei, tá, que tem um professor escrevendo ali, que é da Unesp, do meu campus, eu não vou dizer o nome dele, ok? E que ele agora, na última greve dos estudantes, ele chamou a polícia militar para reprimir os estudantes no campus. Nós, inclusive, como a ADUNESP, Associação dos Docentes da Universidade, nós estamos, né, tomando as providências em relação a isso junto ao nosso campus. Um dos motivos de eu ter chegado às 6 da manhã, quinta passada, para entrar aqui às 8 no programa, é que eu fiquei em Marília, onde a gente estava cuidando disso, viajei de madrugada, porque a gente estava lá instaurando uma comissão de apuração, entendeu? Inclusive, é um professor que tudo indica, se propagandeia no campus, tem posse de arma, coisas do gênero. Então, assim, eu não vou abrir o nome aqui, porque a gente está tomando alguns cuidados. Se você entrar lá no site A Terra é Redonda, esse site está dando espaço para esse professor. Eu só queria fazer essa denúncia aqui, eu não poderia deixar de fazer, para, inclusive, já dizer a que vem esse site, entendeu? E, nesse sentido, é um professor de direito, explicitamente de direito, ele não esconde isso, né? E não sei o que está fazendo ali, me parece que faz pós-doc na Universidade de São Paulo, e, portanto, teve espaço para escrever um artigo ali. Eu estranhei, né? Estranhei muito, fiquei até bastantemente desconfiada de como esse site vai se colocar. Vou aqui dar o benefício da dúvida de que eles não saibam que esse professor chamou a polícia no campus, né? Estou deixando aqui a dica para ver se alguém lá, né? Não sei se eles ouvem o Duplo Expresso, mas devem ter os seus, como é que se diz, aqueles que ficam vendo o que a gente fala, Rômulo, para depois tomar as providências contra nós, e entendeu? Como tem, Mas só tem, aliás, muitos estagiários, né? E muitas vezes os próprios titulares nos assistindo. Então, a gente tem que, dentro da nossa militância aqui, também tomar muito cuidado com instrumentos como esse, a gente identificar, viu, quem é o jornalista responsável, viu, quem está escrevendo. Claro que a Chauí dá o peso dela com aquele artigo que o neoliberalismo é a nova forma de totalitarismo. Vou tentar dissecar isso na semana que vem, já li o artigo dela, mas aí como eu vou falar dela historicamente também com a teoria do autoritarismo, veja como ela também se renova, entre aspas, né? Como parece sempre renovar algo que, na verdade, é o mesmo discurso do passado e que, né, essa coerência dela estar dentro dessa corrente do PT até hoje, né, vinculada agora com essa articulação desse PT majoritário aí, né, como você vem
dizendo sempre aqui, para mim, né, estou muito desconfiada desse site, mas ele faz aquele papel do mais difícil que a gente implementa dentro da nossa contracorrente ao quadrúpede, né? De novo é alguém falando contra um site tão legal, com professores tão qualificados, que entram com o peso das suas produções teóricas, né? E que para a gente contestar, Rômulo, a gente tem que estar aqui com a coisa na ponta do lápis, tem que estar sempre pronto para provar o que foi que eles fizeram, né? Seja com esses atos, né, Tabajara aqui, né, que vão facilitar toda a perseguição a nós. Eu pergunto, e esses? Sairão também, dessa vez, ilesos com tudo isso? Vão ganhar o salvo-conduto? Como você estava dizendo aí, acredito que na sequência sua crônica política de hoje vai tratar disso, né? Como é que é o salvo-conduto aí para o Congresso Nacional? Quem mais, diante da intelectualidade brasileira que faz esse jogo, terá o salvo-conduto também, que está publicando, inclusive, professor que chama a polícia no campus para reprimir estudante em greves em pleno 2019, né? E sempre que isso acontece, a gente vai lá, né, negocia, pede para a polícia sair. A gente, muitas vezes, já fizemos bloco assim, de 11, 12 professores na frente dos carros de polícia. Marília é considerada um campus vermelho, digamos assim, então a Polícia Militar do Estado de São Paulo fica sempre muito atenta a entrar com 3, 4, dessa vez foram 5 viaturas que entraram no campus, né? A gente sempre tenta primeiro negociar e pede para a polícia sair, né? Pede para sair, né? E na sequência a gente toma as providências internas, porque dentro do chamado processo democrático, se você não fizer uma apuração de fatos, né? Você não tem como punir aquele que tenta possibilitar a entrada de uma repressão no campus. Então, como é que um site como esse dá espaço para um professor que teve essa postura diante da esquerda, né? Diante daquilo que a gente faz no nosso campus de Marília? Então, eu queria deixar essa denúncia aqui. Eu nem esperava, na hora que eu fosse ver o site, né? Está lá o Arthur Scavone, de jornalista responsável, tem alguns coordenadores editoriais. Vou continuar atenta, Rômulo, e tentar trazer aqui o máximo possível de informações, porque é o bloco acadêmico se unindo a um movimento, me parece aí que o 247 faz, não é só isso, deve ser muito mais do que isso, né? E a gente vai ficando atentos aqui, tá bem? Angélica, isso aí que essa hipótese que você coloca dessa vinculação faz todo sentido. Mais uma vez, a gente não tem como saber se é verdade, mas o que me parece, olhando isso já agora, nessa minha transição para analista político e trabalhando com esse pessoal do meio da comunicação. Isso me parece uma segmentação, né? Então eles fazem o 247 pro povão, é aquela coisa, e até pela quantidade de coisas que eles publicam, o que essas pessoas escreveriam se perderia ali, né, de tanta coisa trocando no noticiário. Então é um repositório, né, e é uma coisa mais fina, é o biscoito fino, né, destinado a um outro público, mas que vai também legitimar e é levado lá. Então me mandaram alguém, como a gente tinha mencionado o artigo dela aqui na semana passada, desse novo projeto editorial que surgiu aí, esse tal do o planeta, o planeta, é a Terra ou é o planeta? Não sei. A Terra é redonda. A Terra é redonda, então. E aí me mandaram que saiu reproduzido por esses dias, eu acho que foi essa semana aí, como o lançamento, né, e selando essa parceria, o artigo da própria Marilena Chauí, lá no Brasil 247, e que lá em cima aparecia escrito colunista. Então, ao mesmo tempo, eles vão colocar o que ela produzir naquele site, o que os outros colocarem, vai ser colocado como colunista no 247 também, tentando atingir os dois públicos, né? Mas por que é importante também segmentar? Você fala, bom, se já vai reproduzindo 247, por que fazer outro site? Bom, primeiro é para você colocar uma coisa com um rebranding, porque a imagem do 247 é um pouco desgastada, né? Então é preciso, né, e também, né, ia se perder, como eu falei, a coisa ali, mas também é necessário nesses tempos que você gere uma rede. Então é sempre bom ter outras pessoas ao lado, repetindo o que você está falando, convergindo, e você buscar o respaldo, a representatividade nas buscas online. Então é sempre mostrar que você não está sozinho, não está isolado, que você tem pessoas ali. Então é interessante isso. É interessante eles fazerem esse recurso à teoria, né, tentar justificar, como se falava, bom, o 247 é o diário oficial do PT jurídico, né? É a central do plano B. Mas agora estão buscando uma legitimação acadêmica
em alguma medida, e isso parece uma resposta, por exemplo, a algumas das iniciativas que a gente traz aqui, né? A gente está vendo os programas lá, né, aumentando, eles colocando no formato de debate, nunca foi assim, então mais de uma pessoa falando, aumentando a duração, porque havia essa suposição de que as pessoas na internet só querem ver vídeo curto, 5 minutos, 20 minutos no máximo. E aqui foi meio que uma coisa natural, o programa foi se alongando, a gente foi falando de coisas mais complexas, você trazendo toda esse marco teórico que a gente vem fazendo aqui ao longo das semanas, e havia esse preconceito, não, as pessoas não querem ver isso, elas não ouvem isso, e semana a semana a gente vai falando que não. Então, me parece um pouco de reação, aí eu não sei se seria próprio falar em dialética, Angélica Lovato. E veja, então eu acho que também, aqui tentando refletir sobre o que a gente está fazendo no Duplo Expresso, né, e aquilo que o pessoal diz, mas veja bem, né, parece lá, equivocadamente falam isso, porque nem conhecem guerra híbrida, né, a questão toda, é uma teoria da conspiração. Bom, primeiro que esse não é o termo que a gente usa quando fala de guerra híbrida, porque esse é o termo contrário ao que a gente está fazendo, né, a nossa denúncia. Mas o marco teórico que a gente faz aqui no Duplo Expresso e vai avançando no programa, nesse sentido que ele tem sido, né, um formulador de opiniões e mais do que isso, uma militância. Bom, então por que 95% das coisas ditas aqui, nem que demore meses, depois acabam se concluindo? Porque é muito da resposta que eu tenho dado, né, a muitos daqueles que estão começando a conhecer e falam, mas é isso mesmo? Não, olha, acertou aqui, acertou ali, vamos elencando as coisas em que foram aparecendo, por causa de uma coisa que, inclusive, era cara ao Marx, que eu queria dizer, né, aqui mal nos comparando, mas eu quero dizer assim, que a condição do programa é sempre estar muito ligada ao que está acontecendo na realidade concreta. Então, acompanhar tudo que está acontecendo, e eu acho que esse marco teórico que agora, com o Terra Redonda, eles estão tentando acoplar, seja o 247, seja um projeto maior deles, enquanto o próprio Partido dos Trabalhadores mesmo nessa condição, né, e que acaba sendo, desse ponto de vista, né, um pouco daquilo que a gente conversa aqui, quase que uma impossibilidade de mesmo o Lula saindo da cadeia, ele ter qualquer condição de fazer algo, né, estou aqui falando isso rapidamente, mas depois a gente pode trabalhar melhor, né, não é exatamente uma discordância, é simplesmente assim, bom, na hora que ele sair, como é que reage o próprio PT, né? E aí é que está a grande questão. Então, me parece que esses tentáculos, quando vão para a universidade de novo, pega uma figura como a Marilena Chaui, é ela entrando na política novamente, Rômulo. Não que ela tenha deixado de estar. Eu acho que é aí que também a gente fala, mas são só intelectuais? Não, esse pessoal sempre fez política. VFOR sempre fez política, Éder Sader fez, FHC fez, continua fazendo, e Marilena continua fazendo. Então, as 4 pernas do quadrúpede continuam, e olha só, agora com uma resposta, com um site. Eu acho que não é, vamos dizer assim, gratuito isso, a gente precisa ficar atento, né? Porque nós aqui também estamos avançando sobre uma área de guerra de ideias e de guerra de militância, né? Com aquilo que a gente propõe dentro do Duplo Expresso, e eu ousaria dizer, inclusive, que é uma espécie de resposta a nós também, porque eles não vão admitir, né? Mas eles sabem o que a gente tem mexido aqui, o quanto incomoda. E, claro, eles têm por trás de si todo o bloco da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. O que também me deixa triste, e ao mesmo tempo sabendo que a gente acerta, é triste, porque a gente só acerta em coisa que está, né? A gente está indicando como pode fechar o regime, está indicando como pode isso, aquilo, é que eles continuam no mesmo esquema de atualizar o quadrúpede, né? Atualizar modernizando, pegando cristas da onda e tentando aqui no nosso movimento do Duplo Expresso também ser algo que nos confronte no diálogo surdo, no estilo mais cretino deles, ou seja, fazendo um silêncio contra nós e ao mesmo tempo aparecendo como se fosse algo novo, que é muito da historiografia, do silêncio ou da desqualificação. E aí quando não podem mais fazer silêncio sobre o Duplo Expresso, desqualifica, né? Você estava lembrando aí também nessa denúncia que você estava fazendo do Caixa 2, do áudio do Bolsonaro, o Ciro, né? E o Luiz Nassif naquele artigo contra ti, né? Toda essa questão da desqualificação. Então eu acho que a gente precisa estar atento. E só para finalmente, se você me permitir, eu queria dar Angélica, só uma observação, eu vou comentar ainda mais uma vez sobre essa questão
da denúncia que eu fiz na segunda-feira de qual teria sido a razão que levou o Ciro Gomes a não se engajar na campanha do Fernando Haddad no segundo turno. Esse vídeo foi muito visto, né? Não acredite no, não acredite no número do YouTube, porque esse aqui o YouTube reflete os dados do YouTube. Eu mostrei aqui um site, o Social Blade, que faz o levantamento com base nisso, e os números que a gente tem tido, teve dia aí de dar 33 mil, ele usa o API, né, do próprio YouTube, e aparece isso. Mas foi muito visto, né, e repercutiu, tanto assim que uma pessoa que foi ali praticamente o ideólogo da campanha do Ciro Gomes reagiu ontem no Facebook, na página dele, às colocações que a gente fez aqui, mas grosso modo confirmando, né? Ele não fala, mas fala que, de fato, a razão do Ciro Gomes não ter se engajado, e confirma que havia essa informação de que a campanha do Haddad tinha esse áudio, que sumiu, mas ele fala, não, mas não é com a gente, não cobre o Ciro Gomes falar sobre isso, quem tem que esclarecer porque que o áudio sumiu é o Haddad. Não, eu concordo que o Haddad tem que ser cobrado porque o áudio sumiu, mas o Ciro Gomes, ele próprio se comprometeu quando ele gravou o vídeo falando, é uma razão muito prática que eu vou esperar o fim da eleição para falar. Não veio a explicação depois. E nós aqui falamos. A prova que nós tínhamos, que era a conversa com uma pessoa-chave na campanha, falou, não, tem o áudio, mas a gente vai usar depois no processo do TSE. A gente falou também, não vamos falar antes, para não nos acusarem de sermos responsáveis pela vitória do Bolsonaro, mas depois vamos colocar. E foi a votação no domingo, publicamos na segunda-feira o print screen da conversa com a pessoa lá da campanha do Haddad, mostrando que tinha o áudio sim. O Ciro Gomes falou que ia fazer a mesma coisa. Aí lá ele fala, mas o Ciro Gomes não tem... Ele fica falando em hipóteses, não teria provas para mostrar. Mas a gente não está num tribunal, a gente está na política. E se ele pode falar, olha, a informação que eu tive, quantas coisas o Ciro Gomes fala sem ter provas? Por exemplo, ele afirmou, e aí nesse caso, de uma maneira que eu considerei leviana e critiquei aqui pesadamente, aquela história de dizer que a fonte do Intercept era a inteligência russa. Né? Afirmou, foi temerário aquilo, era jogando água no moinho do pessoal que quer fechar o regime, General Mourão, que vinha plantando essa história de os russos querem fazer cyberataques ao Brasil e tal. Então não tinha porquê, no final não era, se alguma inteligência estrangeira está por trás desse vaza-jato, é a americana, não a russa. Isso a gente confirmou até com fontes, o Pepe Escobar veio aqui, ele falou que os russos não tinham nem ideia do que estava se passando e não estão nem um pouco interessados no que acontece no Brasil, porque sequer interlocutor aqui eles têm, o interlocutor que eles tinham era o Lula, e é por isso, entre outras razões, que o Lula está preso, por ele ter essa interlocução com as grandes lideranças, a despeito das suas convicções, do seu ímpeto de conciliação. Ele é alguém que pode... É um elemento de estabilidade, por isso que não faz sentido essa história dele sair, a não ser que ele saia como alguém totalmente neutralizado. Qual é a garantia que o golpe tem que ele não vai pegar o telefone e ligar para o Vladimir Putin? Então é problemático, né? O Lula é uma pessoa problemática para o prosseguimento dessa ocupação híbrida do Brasil. Mas o que eu estava dizendo, nesse caso, é que a gente apresentou o elemento que a gente tinha, né? E falta o Ciro Gomes falar. Então dizer que o Ciro Gomes não tem responsabilidade e precisaria apresentar uma prova, não, ele não precisa apresentar uma prova. Ele pode falar, olha, o relato que chegou a mim, que nem essa história dele, que falar que foi o relato que chegou a ele, que eram russos, vai, fala, não, o relato, a gente tinha a informação, ainda fala assim, a pessoa da campanha do Ciro Gomes fala, temos convicção, né, convicções são diferentes de prova, né? Retomando aquela história do Dallagnol lá, do PowerPoint, mas a gente não está num tribunal, a gente não está mandando o Haddad para a cadeia, a gente está na política. E se isso, as forças políticas sabiam disso, isso é de conhecimento razoável, né, que ele inclusive repassou isso para a Folha de São Paulo, e há um acerto com o outro lado para enterrar isso e para poder reconhecer aquela derrota, isso é gravíssimo politicamente. Então, se o Ciro Gomes se sentiu confortável sem provas para dizer, de uma maneira temerária naquele caso, que era a inteligência russa que estava por trás da Lava Jato, como é que ele não vai falar que um elemento que o levou a não se engajar na campanha do Haddad foi saber, ou pelo menos ouvir o relato de que ele tinha o áudio e enterrar? Então, é importante, eu vou trazer já esse elemento aqui, mas você vê que mesmo assim, o ideólogo da campanha, confirmou tudo que a gente falou aqui sem confirmar expressamente, Angélica. Não, claro, e por isso que é muito preocupante, muito preocupante. A gente sabe que o PT e o PDT, ou seja, a questão do Haddad e a questão do Ciro, são os partidos que mais numericamente têm filiado pessoas no Brasil, justamente porque parecem fazer um discurso, né, que fica na base aí dessa democracia menos palatável, mais insossa do mundo, e com uma denúncia dessa nas mãos,
não faz a denúncia, e aí toda essa militância que está de novo acreditando no PT e no PDT, a gente tem que combater sim o Haddad, tem que combater sim o Ciro, tem que combater o partido que não está fazendo a denúncia, sendo que podia tê-la feito. Inclusive, você falou, acho que em algum momento aqui, se faz isso logo em seguida da vitória do Bolsonaro, tá, não quis fazer durante o segundo turno, que é de uma impropriedade, de uma cretinice total com o povo brasileiro, né, porque podia ter arrebentado com o Bolsonaro e nós estamos aí segurando. Ué, logo em seguida já desmoralizaria a eleição, já traria uma crise importante. Então, se não falou antes, por que não falou logo em seguida, né? Isso, e do E a Haddad... própria, Angélica, permita só complementar. Só complementar, a própria Folha de São Paulo se pintando como o diário da oposição a Bolsonaro, ou enterrou o áudio, é ridículo, Angélica. Uhum. Então, eu acho que dentro dessas nossas forças, né, de oposição que a gente tenta fazer, a militância, a questão teórica e tudo que a gente faz aqui no programa, fora do programa, esse grande movimento que a gente quer fazer nacionalmente contra Bolsonaro e contra essa falsa esquerda, eu queria te pedir licença se eu vou fazer uma palestra sobre a teoria marxista da dependência, se eu podia anunciar aqui, né, vai ser terça-feira que vem, à tarde, às 14 até às 17, lá em Marília, no meu campus, através do Programa de Educação Tutorial, o PET, né, de Ciências Sociais. Os alunos me convidaram a fazer uma palestra sobre a teoria marxista da dependência. Eu vou falar da Vânia Bambirra, essa autora tão desconhecida, né, nos últimos 10 anos muito mais conhecida, mas essa grande mulher, né, que foi casada com o Teotônio dos Santos, que saiu com a filha no colo no aeroporto e foi para o Chile, né, se exilou, teve que depois passar pelo Panamá, quase foi presa quando não dava para ficar mais no Chile, e viveu no México junto com o Teotônio. Eu quero falar dessa grande mulher que é a Vânia Bambirra, dessa grande intelectual, dessa grande militante, a ligação dela com o Rui Mauro Marini, com o Teotônio, e o quanto ela, então, desenvolveu estudos que demonstram na América Latina o capitalismo dependente. Vai ser na terça, às 14, no campus de Marília. Quem estiver em Marília e região ouvindo o programa, muita gente lá na região ouve o Duplo Expresso, né? A gente tem percebido isso, né? Muitas vezes aqui no próprio chat, o pessoal se colocando, e com os compartilhamentos que acabam acontecendo, porque a gente tem toda uma rede, inclusive do PSOL, lá em Marília, muito importante. A gente está ali também trabalhando, ocupando o diretório do PSOL em Marília, estamos fazendo, assim, uma esquerdização do PSOL, né, o máximo possível, dentro do interior paulista, temos trabalhado para isso. A Revolução Brasileira está se expandindo muito no estado de São Paulo, em níveis que a gente não imaginava dentro do PSOL, né, filiando em diretórios e tal. Então, a gente também vai fazer a propaganda dessa palestra em todos os partidos de esquerda ali de Marília e região, porque muita gente vem de fora quando tem um evento, né, desse porte dentro da universidade e tudo mais. Olha, então, aí, imperdível, se eu tivesse aí no interior de São Paulo, com certeza eu iria. E eu te pergunto, Angélica, se o pessoal da Revolução Brasileira depois vai filmar e colocar isso no canal de vocês no YouTube. Então, ele não é um evento da Revolução Brasileira, ele é um evento do Programa de Educação Tutorial, sim, né? Sim, mas o pessoal pode filmar e divulgar lá no canal. Então, o que eu estava pensando? De pôr o meu próprio celular e fazer a transmissão ao vivo pelo site, né? Certo. Ou pelo meu mesmo, ou da Revolução Brasileira, o que for mais apropriado ali na hora, porque quando você faz a transmissão ao vivo, você depois fica com o vídeo gravado, né? Isso na pior das hipóteses, senão a gente vai mesmo gravar e depois disponibilizar pela Revolução Brasileira, pela própria Unesp, né? Acho que é uma boa aliança, né? Aproveita e cobra lá o seu Nildorix, que está devendo as aulas dele sobre marxismo e nacionalismo. Também tem que subir isso aí, que o pessoal está interessado nessa polêmica. Então, você sabe que eu fiz isso. Já falei com os 2 meninos que gravaram, né? Algumas foram gravadas em áudio, outra em vídeo. A gente já está editando, justamente porque também você tinha cobrado aqui. É importante que a gente tenha isso logo disponível. Sensacional o curso dele, viu? De marxismo e nacionalismo, ok? Maravilha, Angélica. Então, viu, Rômulo, mais uma vez, boa luta aí. Vou ficar agora ouvindo a tua crônica, né? Essa questão que você vai agora tratar, assim que eu desligar aqui, tá bom? Maravilha, Angélica. Um beijão para você, bom dia e até quinta-feira que vem. Até. Conversamos aqui com Angélica Lovato, socióloga, professora da Universidade do Estado de São Paulo, a Unesp.